No serviço cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam às discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo, com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo o bem ou o mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio. Nós fomos convidados para estar aqui nesta noite de hoje. Quero agradecer pelo convite, dando as boas-vindas a todos que estão assistindo do Grupo Espírita Amor e Vida e demais instituições, além daqueles que assistirão depois que ficará gravada essa palestra. Gostaria de convidar a todos nesses instantes para, se possível, fechar os olhos, mentalizar Jesus, para que possamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, espíritos amigos, nossos guias e protetores, queríamos agradecer por esse instante, agradecer pelo dia,
e que possamos aproveitar esta noite para o ensinamento que iremos ter. Senhor Jesus, que possamos estar atentos às palavras, aos ensinamentos, para que levemos por toda a nossa vida. Obrigado, Mestre amado, por esta doutrina que nos permite tanto aprendizado, tanto crescimento. Que nesta noite de hoje, as vibrações aqui presentes possam alcançar todos aqueles que amamos, alcançar toda a humanidade, nesse momento tão desafiador por que passamos, por todos aqueles que sofrem e que neste momento necessitam do amparo, do amor, de uma proteção, de um cuidado. Mestre Jesus amado, agradecidos por esse instante, gostaríamos de encerrar esta prece, iniciando então a palestra da noite de hoje com a nossa amiga Luciana Pinelli. Que assim seja, Senhor. Então já está aqui conosco a Luciana, que vai dirigir esses momentos com vocês, né? E eu peço licença, então, para poder deixá-la fazer sua exposição. Jesus abençoe a todos e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por estar com vocês nesta casa. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada a todos que estão aqui nesse momento. Agradeço ao Wendel o convite para que a gente pudesse estar aqui hoje. Esses convites são muito preciosos. A oportunidade de falar sobre a mensagem do Cristo é sempre uma mensagem para nosso próprio coração. Então, a gente tem muito a agradecer a cada uma das oportunidades que a gente tem. Todos aqui, os frequentadores do GEAV, o Grupo Espírita, e também todos os outros que estão aqui neste momento e todos que vão assistir, muito boa noite a todos. Espero que tenham gostado da leitura inicial, é o prefácio do livro O Pão Nosso, lembrando para a gente algumas considerações sobre o estudo do Espiritismo, que é uma das coisas que nós vamos fazer aqui hoje, e que a gente precisa estar atento àquilo que a gente fala, àquilo que a gente estuda, porque a gente não pode ficar na superficialidade. A gente realmente precisa modificar nosso comportamento diante de tudo aquilo que a gente sabe. Então, hoje, eu tenho um desafio para compartilhar com vocês. E o desafio é falar um pouco sobre os nossos desafios na transição planetária. Preparei aqui para vocês alguns slides para compartilhar algumas ponderações sobre esse momento. É lógico que um assunto como esse merecia seminários e seminários, mas com uma oportunidade de 30 minutos a gente também consegue colocar uma semente no coração de algumas pessoas, pelo menos essa é a nossa intenção. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esses desafios. Imagine uma situação que deve ter acontecido com algumas pessoas esse ano. É uma situação hipotética, mas que de alguma forma pode ter sido vivenciada por várias pessoas. Vamos imaginar uma pessoa que chegou aos seus 40 anos de idade, depois de ter trabalhado 20, 25 anos, juntou o seu dinheiro, juntou lá 100 mil reais no banco e resolveu empreender. Vou montar uma empresa. Aí ele monta a sua empresa com todo o investimento, com toda a garra, envolve a sua família, faz algumas dívidas, na certeza de que esse negócio vai dar certo, porque o negócio é ótimo, vai ser fantástico, faz o investimento, compra coisas, faz dívida, e vem uma pandemia de Covid-19. E ele tem que fechar o seu negócio, e ele fica fechado durante meses, e ele vai à falência.
E ele não só perde os 100 mil reais, como ele também perde a sua casa, como ele também perde o seu carro, como ele também se endivida. Essa situação é uma situação que pode ser extremamente desesperadora para a maioria de nós. Para a grande maioria de nós, nós cairíamos em franco desespero diante de uma situação como essa, que o exemplo que eu estou dando é um exemplo financeiro, mas suponhamos que possa ser qualquer tipo de tragédia, uma tragédia de saúde na família, ou uma tragédia em relação a luto, qualquer tipo de situação em que nos coloque num desafio imenso, né? Qual seria a nossa atitude, qual seria o nosso comportamento diante disso? Eu quero trazer uma personalidade de 300 anos antes de Cristo, Zeno de Chipre. Esse cara era um comerciante rico, e ele viajava, naquela época os comerciantes ganhavam dinheiro viajando com as suas coisas e vendendo em navios. O navio naufragou em Atenas, 300 anos antes de Cristo, ele perdeu tudo, não tinha nada, ele tinha a vida dele e mais nada. E dizem que ele saiu a andar por Atenas, e era Atenas, né? Atenas é famosa pelos seus filósofos. Ele entrou numa biblioteca, na biblioteca ele começou a ler livros de Sócrates, ficou encantado com aquilo, começou a se questionar, a fazer algumas reflexões, saiu pelas ruas e começou a estudar e a conversar com filósofos. Naquela época os filósofos davam aula nas ruas, não existiam escolas, né? Então eles davam aula nas ruas, ele começou a aprender com os filósofos da época. E ele começou a aprender e a compreender o que tinha acontecido com ele e a ensinar uma nova forma de ver o mundo. Ele compreendeu que o mundo é feito de uma rede complexa de causa e efeito e que nós não temos controle sobre o que acontece, mas nós temos controle sobre a atitude ou o comportamento que nós temos diante daquilo que acontece. E aí ele começou a ter os seus próprios alunos, e com isso ele fundou uma escola filosófica chamada estoicismo. Hoje, uma pessoa chamada estoica, se a gente for olhar no dicionário, é uma pessoa que consegue manter a calma diante de situações muito difíceis. Mas o estoicismo é muito mais do que isso. Zeno ensinava sobre virtudes como sabedoria, temperança, justiça e coragem, e ele influenciou muitos outros escritores. Por exemplo, ele influenciou Marcos Aurelius, que foi um escritor, além de ser imperador de Roma, e esses escritos influenciaram Nelson Mandela na prisão. E após a saída de Nelson Mandela da prisão, ele fez toda uma mudança da África do Sul, baseada inclusive nessa filosofia estoica. Ele influenciou também um outro filósofo chamado Epicteto, que uma das frases de Epicteto é que o sofrimento não vem dos eventos em nossas vidas, mas dos nossos julgamentos sobre eles. Por que eu quis trazer esse exemplo? É só um exemplo. Eu quis trazer isso para vocês, para mostrar que as claridades evangélicas, aquilo que Cristo trouxe, está presente em nossa história pelos seus missionários, por espíritos além da sua época, desde muito tempo. O estoicismo, por exemplo, as pessoas que seguiam essa escola filosófica eram contra a escravidão nessa época. Olha só, quanto tempo, quantos séculos depois, né? Então são pessoas além do seu tempo enviadas para impulsionar a nossa história. E esses são mensageiros divinos para poder trazer aquilo que é a mensagem, que são as claridades, que são as mensagens, as reflexões que depois vieram com Cristo, que ele mesmo veio trazer, não é? Então eu quis dizer isso para vocês, estamos aí há muito tempo e com várias personalidades com essas realidades. Bom, o que nós estamos falando aqui hoje, ela tem como inspiração a transição planetária. O que nós estamos vivendo hoje é uma mudança de fase entre um mundo que é de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós já fomos mundo primitivo e já passamos por uma primeira transição, para ir para provas e expiações. E agora, nós vamos sair de provas e expiações para ir para a regeneração. Depois, nós iremos para mundos felizes, para a gente concluir a nossa evolução até sermos espíritos felizes e sem necessidade mais de expiação ou de provas, né?
Vamos fazer uma analogia aqui. Esse mundo primitivo talvez pudesse ser comparado a uma pré-escola. O mundo de provas e expiações pode ser o ensino fundamental. O mundo de regeneração pode ser o ensino médio. E adiante a gente tem o ensino superior e a pós-graduação. Não é? O que nós estamos fazendo aqui agora? Qual que é o nosso limite? A Terra, que é o nosso planeta, ela vai sair de uma escola de ensino fundamental e vai passar a ter apenas ensino médio. Se a gente insistir em reprovar no 9º ano, ou se a gente não sair do 8º, a gente está reprovando o 8º para o 9º, a escola vai mudar. A escola vai passar a ser uma escola de ensino médio. E você ainda está no ensino fundamental. Então, sinto muito, mas você vai ter que mudar de colégio. Esse é um desafio posto para nós há muito tempo. Vários livros, vários escritores já falaram isso para a gente. Na codificação espírita está muito bem claro. Nos livros psicografados por Chico Xavier também tem essas clarezas, né, que nós estamos vivendo agora um momento de transição. E esse momento de transição, quem ficar ainda retardatário vai ser convidado a se retirar. Esse é um momento que não há mais justificativa para a gente falar coisas como: eu não consigo perdoar esse cara, eu não sou perfeito, perfeito é só Jesus, eu não dou conta de fazer isso. Não, esse cara não vale a pena, esse cara fez, a vida inteira ele foi um problema, e agora eu tenho que perdoar ele, agora eu tenho que ajudar ele. Isso não é, não, perfeito é só Jesus, eu não dou conta de fazer isso, eu sou imperfeito. Não há mais espaço para isso, não há mais justificativa. Eu quis trazer um exemplo para vocês de 300 anos antes de Cristo, mas tem outros. Mais tempo, nós temos mensagens vindas para nós, para nos regenerar, para nos elevar moralmente há muito tempo. O próprio Cristo, governador do planeta, veio há 2000 anos atrás, não é 200 anos atrás, foram 2000 anos atrás. O Consolador prometido, o Espiritismo, já tem tempo que está entre nós. Não temos mais justificativa. Essa escola vai fechar as portas para o ensino fundamental e nós vamos para o mundo de regeneração. Os retardatários não terão chance de ficar nessa escola. E eu não sei, mas eu gosto da Terra. Não estou querendo sair, não. Eu acho que a gente tem que pensar muito em ficar por aqui, não é? Nós temos um texto em A Gênese, eu trouxe agora algumas citações importantes para fazer umas reflexões com vocês. Tem uma parte da Gênese, lá no capítulo 18, no item 5, que diz o seguinte: já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir o egoísmo e o orgulho. Por isso eu coloquei essa figura do cérebro de mão dada com o coração. É notório que a humanidade evolui intelectualmente e que a gente fica um pouco atrasado do ponto de vista ético e moral. Mas a evolução intelectual, ela arrasta a evolução moral. Quanto mais intelectual essa humanidade, esse comportamento se torna, a gente acaba refletindo sobre situações e que a gente muda o nosso comportamento. Por exemplo, sociedades primitivas, muitas vezes ligadas à sobrevivência apenas, né, lutando contra a epidemia, contra a fome, contra a guerra, não tem tempo de fazer reflexões filosóficas, né, está muito preocupada com aquele vivência da sua sobrevivência. Uma vez que isso está resolvido, a gente começa a ter tempo para estudar, né, e nesse momento em que nós estamos vivendo, a gente consegue chegar do trabalho, como hoje, né, numa quarta-feira, consegue sentar diante de um instrumento de tecnologia avançada e conversar sobre mensagens evangélicas, né? E a partir daí fazer reflexões que mudam o nosso comportamento para daqui a pouco, com a nossa família, ou amanhã com os nossos colegas de trabalho, com nossos colegas de escola. Então, essa intelectualidade, ela é importante, e ela é uma asa que a gente já está construindo há algum tempo, já está um pouco forte, e a gente precisa da outra asa, da ética e da moral, para a gente conseguir alçar voos mais longos. Então, a gente precisa realmente sair dessa inércia e começar a fazer algumas modificações importantes no nosso comportamento. E meu desafio hoje é conversar um pouco sobre isso. Uma das coisas que eu quero conversar com vocês é o seguinte: a gente não vai passar por esse desafio sozinho. Não adianta, não, eu estou cansada do mundo, eu não aguento pessoas, eu vou sair, vou morar na roça sozinho.
né? Lá eu planto minhas coisas, eu crio minha galinha, eu resolvo minha vida, e aí eu vou ser uma pessoa boa. Você não é uma pessoa boa e você não é uma pessoa má sozinho. Isso não existe. Nós vivemos num mundo de relação e é no mundo de relação em que a gente se testa, se prova e evolui. Esse texto aqui está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Ele diz o seguinte: ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas, do acrisolamento moral, acrisolamento é evolução. Surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias, na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. Por exemplo, né, nos grupos espíritas, nós estamos ali nos buscando um a um, buscando quais são as virtudes de cada um, não é? As habilidades de cada um, para que a gente possa construir alguma coisa junto, alguma ação de caridade, alguma ação de estudo, alguma ação que nos levante da terra para o céu. Então, esses são movimentos importantes e a gente não vai passar sozinho. Os nossos desafios, eles estão conjuntos. E mais do que isso, o nosso companheiro, ele pode ser o nosso desafio, mas ele também é a mão que nos sustenta, que nos leva adiante, que nos auxilia. Mesmo quando a gente erra, tem sempre alguém que nos ama, tem sempre alguém que nos perdoa, e a gente precisa aprender a perdoar e precisa aprender a levantar aqueles que estão necessitando, independente do que sejam para nós ou que tenham feito para nós ou para a humanidade. A gente realmente precisa pensar no outro como aquele irmão semelhante que Jesus tanto nos ensinou. Bom, na codificação, nós temos o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que apresenta para a gente, na parte 3, as leis morais. É um código moral. É onde a gente encontra, na codificação espírita, leis que facilitam a nossa compreensão do mundo. Existem algumas leis que dizem respeito à nossa relação com Deus, como a lei divina e a lei de adoração. Existem algumas leis que dizem respeito à nossa relação conosco, como a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição. E existe um capítulo que devia ser o nosso guia, que é o da perfeição moral. Existem outras leis que dizem respeito à nossa relação com o outro, como a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, do amor e da caridade. Entendendo que o Espiritismo traz para nós uma forma, uma estratégia, um conhecimento capaz de modificar o nosso comportamento para melhor, a gente, estudando, a gente pode ter essas ferramentas, ou a gente pode desenvolver esse nosso melhoramento, essa nossa reforma íntima de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais efetiva. Então, vamos lá conversar um pouco sobre alguma dessas coisas. A gente não consegue falar sobre tudo. Mas uma das leis é a lei da caridade. E não adianta, fora da caridade não há salvação. A gente precisa entender o que é a caridade, a gente precisa entender algumas coisas importantes sobre isso. Eu quis trazer um texto aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 20, que fala um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Eu grifei essas coisas, os grifos são meus. Está falando aí da transformação da humanidade, está falando desse momento de transição planetária. Fala de caridade, obviamente, daqui a pouco a gente trabalha um pouco mais esse tema, e fala de desinteresse. A gente não faz o bem para o outro pensando no que o outro pode fazer de bem para a gente. A gente faz o bem para o outro porque pode. Por que eu estou fazendo isso para ele? Porque eu posso. Porque eu dou conta, eu tenho braço, eu tenho perna, eu tenho voz. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso. Ah, mas não tem vantagem nenhuma para você. Não importa, eu posso. Né? Ah, mas ele fez mal para você, ele foi o seu inimigo. Não importa, agora eu posso. Não é? Então, esse desinteresse, ele é importantíssimo, ele está presente não só na obra básica, mas essa palavra, agir com desinteresse, está presente em vários livros de André Luiz, daquela sequência de livros do André Luiz, que fala da vida do mundo espiritual.
E sobre a caridade, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos pergunta qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. É a questão 886, é uma questão muito conhecida nossa, dos espíritas, né? Ele define o seguinte: caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vamos lá. Benevolência para com todos. Fazer o bem é uma virtude ativa. Eu saio da minha zona de conforto, vou lá e faço alguma coisa para o bem. Deixo a minha inércia e faço uma coisa para o bem. Indulgência para as imperfeições dos outros. Pelo amor de Deus, quantas imperfeições a gente tem? Para de olhar as imperfeições dos outros, não enxergar as imperfeições dos outros, ou ter piedade, né? Ter compaixão. Todos nós temos imperfeições. Ser indulgente, né? E perdão das ofensas. Quando alguém te ofende, pensa nas ofensas que você já cometeu e quantos perdões você já adquiriu. Como que você... Na verdade, gente, a gente precisa atingir um patamar onde você não percebe as ofensas. Onde alguém até tenta te ofender, mas não consegue, você não vê. Porque esse seria o mais alto grau, né? A gente nem ser ofendido, mas não é aquilo... de boca para fora, não, eu não tenho que perdoar ninguém, não, porque quem perdoa é só Jesus, eu não tenho que perdoar. Esse é o orgulhoso, né, que ele não quer realmente descer do pedestal e assumir que foi magoado. Ele foi magoado, ele precisa perdoar. Ele precisa perdoar as ofensas mesmo, porque ele também precisa de perdão para as ofensas dele, né? Então, caridade é isso, gente, tá? Caridade é também uma esmola qualquer, né? Uma pessoa está passando fome, você dá um dinheiro, você dá uma comida, né? É também isso, mas muito mais, né? Isso é uma parte da benevolência, né? Mas a gente tem muito mais de benevolência, indulgência e perdão para fazer no nosso dia a dia do que a gente pode perceber. Talvez a gente tenha que ficar um pouco mais atento. Esse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, deveria ser o nosso guia, o guia dos espíritas. É um capítulo chamado Sede Perfeitos. Este capítulo, ele é magnífico, e talvez vocês possam ler nos seus evangelhos no lar, porque ele traz algumas mensagens que são importantes para a modificação do nosso comportamento. E são textos muito belos, né? Lá, por exemplo, fala sobre o homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua pureza. Todos os dias ele interroga a sua consciência se ele fez todo o bem que ele podia ter feito. E se ele cometeu algum erro com alguém, no dia seguinte ele reparar esse erro, tá? Existe um texto belíssimo falando sobre o dever. E muitas vezes eu li esse texto sem entendê-lo. E aí a idade vai passando, a gente vai passando alguns desafios um pouco mais fortes, a gente começa a entender o que ele quis dizer. Dever é uma obrigação moral que você tem para você, consigo mesmo ou com os outros. É a lei da vida, é uma bravura da alma. Alguém precisa de você, você não está nem a fim de ir lá ajudar, mas é seu dever e você cumpre. Ah, essa pessoa não merece. Quem é você para julgar e muito menos quem é você para ser o carrasco? É seu dever ir lá ajudar. Né? Nós não somos, nesse sentido, nós não somos juízes e nós não somos carrascos, nós somos espíritas, e como os espíritas nós temos o dever de ajudar qualquer pessoa que precise de nós. Né? Mesmo que esteja no momento em que a gente não queira, mas a gente percebe que a gente tem que fazer. Talvez a frase que mais define isso daí seja a bravura da alma, né, de cumprir esse dever. E a virtude, tem um texto bonito que fala sobre virtude, que fala que é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. O homem de bem, ele é bom, ele é caridoso, ele é trabalhador, ele é moderado. Olha aí a virtude estoica, né? É aquele que se controla diante de momentos muito difíceis. E ele é modesto. Não é vaidoso, né? Então aí tem um conjunto de características que eu convido vocês a darem uma lida nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um livro do Haroldo Dutra que ele comenta quando que a gente tem que fazer essas coisas, não é? Que a gente comenta nos centros espíritas, né? Sobre virtude, sobre homem de bem, sobre ser indulgente, sobre perdão das ofensas. E ele coloca assim: precisamos espiritualizar o cotidiano.
É no dia a dia que a gente tem que fazer isso, né? É lógico que, considerando que nós estamos numa escola, o Emmanuel, no livro Consolador, na questão 347, alguém pergunta, né, se a Terra é uma escola ou é uma penitenciária. Ele responde claramente que é uma escola, né? Nós estamos numa escola e nós precisamos aprender. Nós temos algumas provas, alguns testes que são semanais, e nós temos algumas provas finais. Essas provas finais são um pouco mais difíceis, mas elas não estão presentes na nossa vida todos os dias. Mas a gente tem alguns testes diários. Esses testes, eles estão nas horas e nos minutos de cada dia. Observe as suas horas, observe os seus minutos de cada dia. Você vai perceber que existem oportunidades fantásticas de exercer o cristianismo, de exercer essas virtudes evangélicas que a gente aprende e que a gente discute e que a gente faz reflexão durante esses momentos que nós estamos fazendo aqui agora, ou nos estudos do centro, ou em qualquer outro momento, no nosso evangelho do lar, né? Então é no dia a dia, tá, que a gente tem que fazer esse tipo de reflexão. Emmanuel também diz que a gente passa por séculos e séculos repetindo a mesma atitude e a mesma ação. Esse tipo de repetição por séculos e séculos nos induz ao hábito. Então, por exemplo, quando alguém nos agride, de qualquer forma, por exemplo, uma fechada no trânsito, a gente, como reflexo, a gente agride também. Afinal de contas, a gente está treinado por séculos e séculos a agredir quem nos agride. Mas agora nós estamos aqui, neste momento, refletindo sobre isso. Eu não devo agredir quem me agride. Eu devo retribuir o mal com o bem. Então, se alguém me dá uma fechada ou me xinga no trânsito, eu falo, me desculpa. Vamos refletir sobre isso, me desculpa. Não, mas você nem fez errado, me desculpa. Você vai desarmar a pessoa. Você precisa retribuir o mal com o bem. Então, esse tipo de reflexos condicionados, Emmanuel fala muito sobre isso, reflexos condicionados que a gente tem, que a gente nem pensa e que a gente executa o mal. Como é que a gente muda isso? Refletindo conscientemente, mudando essa ação conscientemente. E aí, uma vez que você faz com disciplina, disciplina e disciplina, uma hora você cria um novo hábito. E isso é importante. Isso é muito importante, criar novos hábitos. Olha um exemplo aí de Emmanuel. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao seu equilíbrio. Né? Os nossos relacionamentos familiares têm sempre algum distúrbio, algum problema que é necessário ao nosso próprio equilíbrio, ao nosso próprio desenvolvimento. Na casa sentimental, reúnem-se inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Paulo dizia sobre uma nuvem de testemunhas que nos acompanhavam, né? São os espíritos que nos acompanham baseado nas nossas vibrações, que são semelhantes. Detende-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Então, em cada hora, em cada minuto, você tem alguém te ensinando alguma coisa, ou você tem uma oportunidade de ensinar alguma coisa para alguém, ou você tem uma oportunidade de exemplificar o Evangelho de Cristo para alguém. Horas e minutos é a cada momento, todos os dias, a gente tem essas oportunidades. E nós estamos em transição, não tem mais desculpa. Não vale dizer, eu não dei conta, eu não sabia. Você sabia sim, nós sabíamos sim, né? Nós realmente precisamos mudar. E aqui eu quis colocar um texto para chamar a atenção de vocês do tanto que a gente é custoso. Olha só. Tem lá Entre a Terra e o Céu, um livro de André Luiz, fantástico. Aliás, todos os livros de André Luiz são fantásticos, gente. Quem não leu ainda precisa começar a ler. São 13 livros, um melhor que o outro. Ele diz o seguinte: o egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando, em nossa mágoa, pensamos apenas em nós. Você se declara delinquente, amargurado, vencido, qual se fosse um herói. E enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. Eu coloquei como título A Dor e o Exercício da Mensagem de Jesus. Esse título é meu. Pelo seguinte, vou dar um exemplo. Estamos sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Né? Em determinado momento da vida, a gente sofre um pouco mais ou sofre um pouco menos. E o meu sofrimento é muito grande. Né?
Cara, mas você precisa ajudar aquele colega lá. Não, eu estou no meu momento. Você tem que compreender. O meu sofrimento é maior do que o dele, né? Eu não tenho nada com você tem que dar atenção a mim. Eu sofro mais, olha como eu sou um herói de passar por isso, né? E às vezes uma pessoa do lado precisando da sua ajuda e você no seu egoísmo só enxerga o seu umbigo e não consegue ajudar o outro, que na verdade pode estar sofrendo muito mais do que você. Mas que não esteja, que ele esteja sofrendo menos. É seu dever mudar a sua atitude com resignação, com resiliência. O que você está passando é uma necessidade sua, é uma oportunidade sua de crescimento. E nesse mesmo momento você tem uma oportunidade aqui do lado. E é seu dever contribuir com caridade, benevolência, indulgência e perdão para com as pessoas que estão ao lado. Então fica aqui uma dica para que a gente não se afunde em nossa própria dor e nesse momento o egoísmo tome conta de nós. Né? A dor faz parte da nossa existência, faz parte do nosso crescimento e é um dos instrumentos de maior eficácia para nos elevar ao céu, apesar da gente não querer passar por ela. Ninguém quer passar por ela. A gente prefere trabalhar, né, do que passar pela dor. Mas às vezes é necessário passar pela dor e todos nós, se já não passamos, vamos passar e várias vezes, né, até que a gente consiga atingir o que a gente precisa atingir. E aí tem duas questões do Livro dos Espíritos que eu quero chamar a atenção de vocês, que nos ajudam também. Uma é um desafio. A questão 909 é o seguinte, a pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta é constrangedora. Os espíritos dizem assim: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Aí é fogo, né? Porque às vezes a gente pensa assim: nossa, eu sou tão ruim nesse quesito, eu sou tão vaidoso, como é que eu resolvo essa vaidade? Nossa, é difícil demais, vou ter que deixar para outra encarnação, que essa não dá. Mas se você fizer um esforço pequeno, conforme o Livro dos Espíritos, se você fizer um esforço insignificante, você é capaz de conseguir mudanças fenomenais. A gente precisa refletir sobre isso, porque é uma vergonha, né? E Einstein, que veio depois do Livro dos Espíritos, falou assim, que tem uma força motriz mais poderosa do que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade. Ele, que é um cara famoso, um cientista famoso, já falado sobre a vontade. A gente precisa mobilizar a nossa vontade a nosso favor, a favor da nossa reforma íntima. E como? Pergunta 919. Qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí nessa pergunta, o Kardec não fica muito satisfeito, ele fala assim, a gente conhece essa frase e tal, mas assim, efetivamente como? Ele pergunta, me dá mais um detalhe, me dá mais uma dica, né? E aí, na sequência, Santo Agostinho fala sobre uma jornada de autoconhecimento e de autoiluminação. Ele diz assim, fazer como eu fazia quando eu era encarnado, né? A cada dia que se findava, eu me questionava se eu tinha feito todo o bem que eu podia ter feito e se eu fiz algum mal para alguém, se eu podia reparar, né, se eu podia consertar o que eu tinha feito, e a cada dia eu tentava fazer melhor. Se a cada dia a gente fizer essa reflexão, se a gente parar de fazer, a gente costuma fazer essa reflexão no final de ano, né, gente? No final do ano, assim, eu vou ser uma pessoa melhor, vou fazer atividade física, vou perder tantos quilos, né? Vou deixar de ser egoísta, vou ajudar mais aquela pessoa, vou contribuir mais para o centro, só no final de ano. A gente tem que fazer isso todos os dias. É a jornada de autoconhecimento, a jornada de autoiluminação. Você tem que se conhecer para poder entender quem é você e, a partir daí, dar um voo entre a terra e o céu para poder se autoiluminar. Né? E aí a gente já tem instrumentos, temos vários. Mas o céu, o inferno, me deu uma dica que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei fenomenal. Ele diz assim, lá no capítulo 7, que é no Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Aí, nessa jornada de autoconhecimento que o Santo Agostinho manda a gente fazer, eu tenho uma certa dificuldade de entender, mas a gente não costuma ter muita dificuldade de entender sofrimento, né? A gente olha para a gente e consegue entender sofrimento. A gente sabe com o que a gente sofre. Então, isso é uma dica interessante. Você olhar para dentro de você e enxergar o seu sofrimento. Para quê? Porque esse sofrimento tem como raiz uma imperfeição moral.
Se a gente fosse perfeito, a gente não sofria. Como a gente é imperfeito, a gente sofre. Então, se a gente está diante de um sofrimento, você tem uma imperfeição. E aí, quem nos dá uma dica preciosíssima e super prática é Haroldo Dutra. Nesse livro, Despertar, olha o que ele fez. Ele tem um texto onde ele relaciona o sofrimento com as imperfeições. Eu tomei a liberdade de transformar o texto dele em tabela para ficar didático. Olha só, gente. Se você olha para dentro de você e percebe que você é uma pessoa encolerizada, que você tem muita raiva, que você explode demais, você tem como imperfeição a agressividade, você tem que trabalhar isso. Eu vou pular alguns, tá, gente? Mas aí fica aí na tela aí para vocês. Depois vai ficar gravado. Se você é uma pessoa cruel, você tem a injustiça dentro de você. Se você tem remorso, é porque você cometeu um crime. Aquelas pessoas que são delinquentes têm como imperfeição o vício. Aquelas pessoas que são intolerantes, gente. A gente conhece muitas pessoas intolerantes, são fanáticos. Nós temos pessoas que têm um profundo despeito. Tem uma palestra da Anete Guimarães, fantástica, que ela fala sobre inveja. Fica aí o convite para vocês procurarem no canal dela e achar essa palestra. Ela faz uma historinha muito simples e muito boa. Você junta um dinheiro e vai comprar um carro, compra um carro zero. O carro zero tem cheiro de carro novo, aquele cheiro que é aquele perfume único, né? Você faz um excelente negócio, o carro é bom, o carro é bonito, o carro é barato. Você sai da concessionária feliz, orgulhoso, e vai chegar em casa e mostrar para a sua família com toda a alegria do mundo. Quando você para o carro na porta da sua casa, você olha para o lado, você fica triste, porque o seu vizinho comprou um carro melhor. O seu carro continua sendo bom, bonito e barato. Ele continua com o mesmo cheiro de novo. A Anete Guimarães fala desse jeito. Mas o seu vizinho comprou um carro melhor. Você está com despeito e a sua imperfeição é a inveja. A gente tem muito disso, vamos admitir, né? A gente tem muito disso, a gente precisa realmente trabalhar. E na hora que você for mordido, né, pela inveja, começou a sofrer com o despeito, saiba, opa, isso é inveja. Na hora que você saca que isso é inveja, que você não tem que ter inveja, fica mais fácil resolver, sabe? Experiência própria, vai por mim, tenta fazer esse exercício. A pessoa que tem tédio, ela está indiferente ao mundo. A pessoa que se queixa muito, percebam as pessoas que reclamam muito da vida, elas têm como imperfeição a inutilidade. Que essa pessoa torne a sua vida mais útil, ela vai acabar com esse sofrimento que é a queixa. E assim por diante. Então fica aqui a dica para que você faça a sua jornada de autoconhecimento buscando os seus sofrimentos. Na hora que você sofre, na hora que o sofrimento que você estiver tendo agora, ou na hora que você sofrer com alguma coisa que acontecer no seu dia a dia, perceba, é um sofrimento. Vá atrás dessa imperfeição. Essa imperfeição é tal coisa, eu vou resolver isso agora. Reflete sobre isso e muda seu comportamento. Essa é uma dica importante, é um desafio importante que a gente precisa superar nesse momento em que a gente quer ficar na escola de ensino médio. A gente não quer ir para a escola de ensino fundamental. E saibam, nós, a cada momento que a gente for tentar se melhorar, fazer a nossa reforma íntima, nós vamos encontrar algumas dificuldades. A gente vai dizer assim, bom, eu sou um delinquente, eu sou usuário de drogas e eu vou parar de usar droga, né? Mas eu paro de usar droga, mas aquele meu amigo, ele vem me oferecer de novo. Ele é uma tentação. Ele só está te oferecendo porque você está disposto a experimentar de novo. Tem um texto que eu acho fantástico, do livro Dos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, que ele fala o seguinte, a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhe são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Então, quando a gente falar de tentação, a próxima vez que você falar de tentação, fulano é uma tentação, aquela é uma tentação e eu não consigo resolver, saiba, a tentação, ela parte de você, buscando as vibrações que você está gerando. Você precisa cortar esse fio, você precisa dissolver esse tecido que está ao seu redor, te impulsionando de forma irresistível a essa imperfeição que vai gerar o seu sofrimento. Então, fique atento, tá? E eu queria terminar esse momento com vocês, lembrando essa imagem fantástica. Eu sou uma apaixonada pelo estudo do Espiritismo, que nos trouxe, de novo, a mensagem do Cristo de uma maneira muito mais racional, muito mais clara, de uma maneira que a gente, que não compete com a ciência, que não compete com a razão. Nós temos uma clareza, nós temos um discernimento muito
fácil quando a gente lê a obra básica, quando a gente lê as obras complementares, a gente consegue compreender o mundo espiritual, a gente consegue compreender por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, compreendemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, essa mensagem do Cristo, esse ser que está conosco desde a criação da Terra, que olha por nós, que manda seus mensageiros durante uma eternidade, e ele tem mandado as suas mensagens de diversas formas, pela ciência, pela religião, pela filosofia. A gente louva essa pessoa, louva esse ser que nos ampara a todo momento em todos os nossos sofrimentos. Então, num resumo, as mensagens evangélicas estão aí há muito tempo. Não temos mais desculpas. A transição vai acontecer. E eu tenho certeza que todos que estão aqui comigo gostariam muito de continuar na Terra enquanto escola de ensino médio. A gente não quer ir para uma outra escola de ensino fundamental, a gente quer passar de ano. Então, nós estamos aí diante de desafios que estão postos há séculos, há milênios, e nós precisamos cumprir. Quando? A cada minuto, a cada respirar. Nós precisamos respirar o Evangelho de Jesus. Nós precisamos viver o Evangelho de Jesus. Nós precisamos sentir o Evangelho de Jesus a cada momento, a cada atitude, a cada ação. E não apenas no domingo, na hora da missa, não apenas numa quarta-feira, na hora do estudo, não hora na sexta-feira, na hora do evangelho no lar, não importa. A gente precisa nos modificar, fazendo a nossa reforma íntima, e eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Quero agradecer a todos a presença de vocês, a participação de vocês. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, e quero convidá-los agora para que a gente acalme nossos corações, que a gente possa serenar nossa mente, para que a gente faça a nossa oração final para encerrar essa atividade da noite de hoje. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, aos espíritos amigos, que a gente consiga clarear, libertar o nosso coração e a nossa mente das nossas imperfeições e, por consequência, dos nossos sofrimentos. Que a gente consiga encontrar nas mensagens do Cristo aquilo que a gente precisa para fazer a nossa reforma íntima. Que os nossos espíritos protetores, que aqueles que nos amparam, estejam conosco a nos alertar. Que nós estejamos dispostos a esse alerta. Que a gente consiga perceber as oportunidades de crescimento que surgem em nossa frente a cada momento, e que a gente possa a cada dia acertar mais, errar menos, aprender mais, para que a gente possa se elevar da terra para o céu o quanto antes. Peço a bênção dos mentores dessa casa, agradeço essa oportunidade e peço permissão para encerrar mais uma atividade do Grupo Espírita na noite de hoje. Obrigada a todos, fiquem todos com Jesus, muito obrigada pela paciência, que estejamos juntos em outros momentos. Obrigada a todos. Boa noite.